Muito bom. Bom, pessoal, eu vou usar de novo, né, a Bíblia Thompson. É uma Bíblia, na verdade, é uma NVI, é uma NVI de estudo, mas é uma NVI chique, hein? Essa aqui é uma NVI chique. Inclusive, essa Bíblia aqui eu ganhei do Marcelo e da Joyce. Maravilhosa essa Bíblia, né? Deus tem me abençoado muito com ela. E aí, eu vou usar esse texto para a gente ler Atos capítulo 11. Nós estamos entrando hoje em Atos capítulo 11, de 1 a 18, e a gente tem caminhado aí muito na pegada da jornada de Pedro, né? Na construção da igreja de Jerusalém. E amanhã a gente começa a falar sobre uma nova igreja que está sendo plantada, né? Que é a igreja de Antioquia, né? Então a gente viu que as perseguições começaram ali na morte de Estevão, né? A gente começou a ver que no meio desse caminho a gente viu Paulo se convertendo, mas o autor do livro de Atos, o Lucas, ainda não entrou na vida de Paulo ainda. Ele vai entrar no capítulo, a partir do capítulo 13. A gente vai ver assim, meio que Pedro dando uma desaparecida, e aí a gente vai ver Paulo assim entrando em cena e começando a fazer muitas coisas, né? Então, por até aqui a gente está vendo ainda muito a ação da vida de Pedro, né? Vamos ler Atos capítulo 11, versículo 1 a 18. Atos 1, 18 diz assim, eu vou ler na NVI. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam sido recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu a segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo. Entramos na casa de um certo homem, e ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro, e ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, e então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que havia dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém. Então, esse texto aqui, a gente está vendo a continuação do texto de ontem, né, na verdade, já é uma jornada, né, uns 3 dias que a gente está falando sobre Pedro e Cornélio, que Pedro começa é convocado pelo Senhor para evangelizar os gentios, né? E a gente sempre faz essa divisão, né? O povo de Deus, né? Os judeus e os gentios. Você já parou para pensar qual é o tamanho dos judeus e qual é o tamanho dos gentios? Porque
quando a gente fala assim na Bíblia, né, quando a gente lê o texto, a impressão que a gente tem é que judeus e gentios é 50% de judeus e 50% de gentios, né? E a gente fica olhando assim, meu, a proporção é bem grande de judeus, mas na verdade, eu vou falar sobre uma proporção atual de hoje, na população mundial. Eu queria dizer para vocês que os judeus são 0,2% da população mundial. Aí você pensa assim, os caras estão brigando por um negócio, né? Eles estavam lutando, dizendo que a salvação é só para esse 0,2% da população mundial, né? E os 99,8% da população mundial vai morrer porque não tem esse Deus, não vive com esse Deus, né? E eu quero só mostrar para vocês, né? E que como é importante a gente entender, né, essa proporção, né? E até quando eu estava puxando essa informação aqui na Bíblia, eu percebi que isso tem muito a ver com a ovelha perdida, né? É interessante isso, né? A ovelha perdida tinha 99 salvos e ele foi atrás de um, né? Então, de uma certa maneira, você acha que Deus não queria salvar as 99? Só queria salvar a que estava perdida porque ela é preferida? Não, né? Ele foi buscar aquela que estava perdida, mas ele trouxe para junto de quem? Das 99, para dar 100%. Então, o objetivo de Deus, né, no coração de Deus, realmente é salvar todos. Deus quer salvar 100% da população. Agora a pergunta é: 100% da população mundial, de todas as épocas, de todas as gerações, eles vão ser salvos? Não vão ser salvos. A gente sabe disso, né? A gente percebe, né? Porque se todos fossem salvos, as nossas igrejas não iam ser igrejas de 100, 200 pessoas. As nossas igrejas iam ser estádios, né? Estádios de 70 mil, de 100 mil pessoas reunindo todos os domingos, em vários lugares da cidade, né? Então, a gente tem muitas igrejas? Tem, mas a proporção é quanto? É quanto? Já me falaram que no Brasil dá mais ou menos uma coisa de 40%. Só que esses 40% junta tudo, junta seitas, junta tudo, né? Então, daqueles que realmente estão buscando ao Senhor, a porcentagem não é tão grande, mas lembra disso, Deus quer alcançar todos. E aqui, Pedro, ele está explicando perante a igreja o que aconteceu nesse evangelismo de Cornélio, nessa conversão de Cornélio, sua família e seus amigos. Então, a gente tem aqui um grupo, a Bíblia aqui na NVI chama de o Partido dos Circuncisos, né? Na NVT fala dos discípulos judeus, né? Mas quem são os discípulos judeus? Quem são os do Partido dos Circuncisos, né? E o comentário diz que eles são cristãos judeus conservadores, ou seja, o que eles conservam? O que é uma conserva, né? Conserva é aquele pote de vidro, né, que fica guardado e que não estraga, né? Então, permanece daquele jeitinho que foi colocado dentro do vidro, né? Um dia eu aprendi como que faz compotas, né? Como que faz essas compotas que não estraga, né? E um dia também, lá em Manaus, a minha mãe mandou um monte dessas compotas para mim, e o correio me mandou uma mensagem assim: Você é o Joel? Eu falei: Sou. Não, é porque tem uma caixa aqui vazando um líquido, eu não sei o que que é. E eu vi que minha mãe, ela mandou as compotas de vidro e não embalou. E aí tava tudo explodido, né? Tava as berinjelas tudo explodidas lá dentro. Mas o que que é a conserva? A conserva é quando você mantém as mesmas qualidades, a integridade daquela comida que foi guardada há muito tempo atrás e ainda hoje ela continua igualzinha. Então, o crente conservador, o que é o crente conservador? É aquele que não muda, aquele que está sempre, desde de 30, 40 anos atrás, daquilo que você aprendeu, você não está mudando.
E tem certas coisas que não tem que mudar mesmo, né? Se a gente for pensar nas verdades absolutas de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Nesse ponto, o conservadorismo tem que entrar em ação, né? Mas tem alguns assuntos que são paradigmas na nossa vida e a gente precisa talvez pensar de uma forma um pouco mais aberta e deixar o Espírito Santo falar, porque aqui em Atos a gente fala assim, né, que Atos é o quê? É o Atos dos apóstolos, ou são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos? Né? E a gente tem apertado muito essa tecla. Todo mundo que dá devocional aqui tem apertado essa tecla, que o que a gente lê aqui não é atos humanos, mas é atos do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo se move como ele quer. Né? Uma vez Jesus estava falando do Espírito Santo, falou assim: é que nem o vento sopra para onde ele quer. O vento sopra para onde ele quer, porque é o Espírito Santo. Então, assim, sem perder conceitos fundamentais, porque essas verdades fundamentais que estão conservadas no nosso coração, se elas mudarem, é heresia. Você entende? Se elas mudarem, é heresia. Por exemplo, eu estava falando com o coordenador geral da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu estava falando para ele que ele estava elogiando todas as igrejas coreanas. Eu falei assim: eu conheci uma igreja coreana herege, né? Ele falou: qual? Eu falei: a igreja chama a Igreja Batista da Boa Notícia, lá no Imirim. E eu conheci, assim, lá eles deturparam uma verdade absoluta que deveria ser uma verdade conservadora. E eles deturparam essa verdade. Qual é a verdade? Eles pregam a hipergraça. O que é a hipergraça? Eles entendem o quê? Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós, certo? Certo. Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados, certo? Certo. Se Jesus morreu por todos os nossos pecados, então depois que a gente aceita Jesus, a gente não precisa mais pedir perdão dos nossos pecados, porque a gente não peca mais. Então, se você ainda peca, é porque você ainda não se converteu. Então, nós não pedimos mais perdão. Então, o que acontece? O pessoal dessa igreja, depois que eles aceitam Jesus no coração, eles nunca mais pedem perdão pelos seus pecados. Então, assim, para eles não existe a busca pela santidade, não existe o processo da santidade. No momento que eles aceitaram Jesus, eles se tornaram santos. E não é verdade, né? Não, apesar de nós termos Jesus, apesar de nós somos livres do domínio do pecado, nós ainda pecamos. Você percebe que foi o quê? Uma falha, um desvio de uma verdade absoluta de Deus que está sendo alterada, né? Então essas coisas a gente não pode, a gente precisa ser conservador, com certeza, eu acredito nisso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção que o Espírito Santo está falando com a gente. Por isso que ontem eu fiz aquela pregação sobre o dom de línguas, né? E realmente é um tabu para muitos de nós, né? Para muitos de nós é um tabu porque ninguém fala sobre isso, mas tem um monte de gente que faz e quem faz não sabe explicar. Então, assim, é complicado, né? E a gente se arma falando: não, não acredito nisso, não acredito nisso, não, isso não é verdade para mim, mas tem paradigmas que a gente precisa, que precisam ser quebrados. E aqui a gente está vendo Pedro, quando ele fala da visão que ele teve, né, explica a visão que ele teve, ele está falando: Deus falou comigo que os gentios também precisam ser alcançados. Deus falou comigo que não é só aquela ovelha perdida que vai ser alcançada, aquelas 99 também estão sendo salvas, né? Então é importante a gente entender a quebra de paradigma que está sendo realizado aqui. O que é paradigma? Paradigma é um conceito que você tem conservado na sua mente e que você se apoia naquilo que você acredita. E aí eu vou dizer para você, aqui a gente tem o partido dos circuncisos, aqui a gente tem os discípulos judeus, né, da igreja de Jerusalém, e eles estavam criticando Pedro porque Pedro foi comer na casa, né, entrou na casa de um gentil, né? Essa foi a grande crítica
dos, é, dos discípulos judeus, dos cristãos do partido dos circuncisos, né? Então, o que que essas pessoas do partido dos circuncisos queriam? Eles queriam que, à medida que os gentios se convertessem, que eles se tornassem judeus. Então, na verdade, eles queriam que as pessoas ficassem parecidos com eles e não com Jesus. E aí eu vejo que é um problema, o problema que acontece muitas vezes na nossa igreja, ou na nossa ou em qualquer outra igreja, né? As pessoas que entram na nossa igreja, parece que a gente instrui elas para se tornar igual a gente e não igual a Jesus. E aí que vem o perigo, você entendeu? O perigo é a gente está fazendo discípulo de nós mesmos ou nós estamos fazendo os discípulos de Jesus. E é uma quebra de um paradigma. E aí eu vou falar uma dificuldade que a gente tem na Igreja Trina. Talvez você não enxergue essa dificuldade, tá? Mas eu vou falar que é uma dificuldade real. A gente começou essa igreja 1 ano e meio atrás e é uma igreja que tem alcançado as pessoas que não conhecem a Jesus, mas tem alcançado muitos desigrejados. Que são os desigrejados? São pessoas que já foram na igreja durante um tempo, mas pararam de ir porque aquela igreja machucou, porque não acredito mais naquilo que aquela igreja fala, desanimei daquela igreja, fiquei sem ir na igreja durante um bom tempo, e aí de repente surge a Trine. E a Trine é uma igreja nova, uma igreja, né, que está entusiasmada, uma igreja que tem um monte de gente assim, maluca por Jesus e buscando uma igreja irresistível, uma igreja que atrai as pessoas, que atrai a presença de Deus. E aí as pessoas desigrejadas começam a entrar. E eu estava conversando com um outro pastor, muito famoso, né, o Juliano Som, e encontrei ele numa festinha, estava sentado com ele. Eu falei, Juliano, você está com uma igreja de 3 anos e meio, né? Fala para mim, qual foi a maior dificuldade que você teve na sua igreja? E ele falou, ô Joel, a minha maior dificuldade foi juntar os desigrejados. Por quê? Porque o desigrejado, né, aquele que saiu, ficou muito tempo fora da igreja, ficou ferido com a sua igreja antiga, ele vem para a igreja Trine com duas coisas. Uma, as coisas que ele gostava naquela igreja, porque se ele passou bastante tempo lá, porque tem coisa que ele gostava, né? E ele vem com as coisas que ele não gostava daquela igreja. Aí ele cai numa igreja nova. E nessa igreja nova, o que que ele quer? Ele quer as coisas que ele gostava naquela igreja e ele não quer as coisas que ele não gostava, né? Ele só quer as coisas boas. E aí que vem a confusão. A gente tem gente na nossa igreja, eu vou chutar, tá? Eu vou chutar. Pelo menos 20 igrejas diferentes a gente tem dentro da nossa igreja. Gente que veio de 20 igrejas diferentes. E aí as pessoas querem as coisas boas que eles gostavam na outra igreja e não querem as coisas ruins. Só que elas vão começar a se conflitar. E aí a pessoa fala, não, mas na minha igreja antiga não tinha isso. Não, na minha igreja antiga não ficava falando que todo mundo precisa falar em línguas. Então são o quê? São conceitos que a gente conservou num vidro, num pote de vidro dentro do nosso coração e que a gente não abre mão de deixar ele mudar. Entendeu? E aqui a gente tem esse tipo de cristão, que é o cristão do partido dos circuncisos, que achava que todos os crentes em Jesus precisavam se tornar judeus. Só que aí Pedro, mais uma vez, ele explica de novo, e esse texto é repetitivo, por quê? Porque essa explicação, ela acontece no capítulo 10. Aí você lê igualzinho que aconteceu no capítulo 10, você lê no capítulo 11. Por quê? Porque Pedro está explicando para as pessoas que criticam a igreja, explicando mais uma vez. Aí você vê que como Pedro foi transformado, né? Porque Pedro era impulsivo, Pedro não tinha paciência, Pedro queria andar sobre as águas, Pedro queria matar o cara que veio prender Jesus, Pedro era totalmente
impulsivo. Só que agora, né, aparece um cara criticando ele, ao invés dele sair na mão com essa pessoa, o que que ele faz? Eu vou te explicar de novo, meu irmão, né? Você vê mansidão na vida do cara que agia por impulsividade. E o que que é isso aqui? Isso aqui é transformação de Deus. Deus está transformando esse homem, o Pedro, para ser manso. E aí ele explica tudo de novo, fala dos lençóis, fala que 3 vezes Deus colocou aquelas comidas, e a comer aquela comida impura era algo que ele não fazia, porque ele aprendeu isso onde? Na igreja antiga, né? Então ele não fazia isso. E e aí a gente vê que o Pedro, no versículo 13 e 14, ele explica a visão do Cornélio. O Cornélio, ele teve uma visão também, e eu gostei muito dessa frase, que ele diz assim, o versículo 14, ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Né? E eu queria que você guardasse essa frase, porque Pedro está explicando aqui para o pessoal da igreja o quê? Algo importante e algo que vai se tornar um alvo da igreja. Qual que é o alvo da igreja? É que por meio dessa mensagem, muitos serão salvos e você será salvo e os da sua casa serão salvos. Então, isso. Pedro ele está não só explicando o que aconteceu, mas ele está doutrinando. Ele não está somente informando, mas ele também está formando o caráter, o projeto da igreja de Jerusalém, e que daqui a pouco, amanhã, a gente vai começar a ver que surge uma nova igreja daqueles que saíram dispersos por causa da perseguição lá em Antioquia. E essa igreja de Antioquia é muito mais parecida com a nossa, porque são várias etnias, gentios, tudo misturado naquela igreja. E aí eu vejo aqui que Pedro não está só informando, mas Pedro está formando essa igreja com verdades e com alvos que vão ser alcançados por essa igreja, né? Então a gente vê o versículo 15, quando a gente vê a ação do Espírito Santo, versículo 15. Olha só, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. Vamos lá. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando ele começou a falar. E aí, o Espírito Santo que tinha enchido a vida de Pedro, agora estava enchendo quem? A vida das pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Né? Então, isso é uma lição para nossas vidas. Né? Se a gente pensar que, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, com todas as pessoas que a gente vai falar durante esse dia, a gente vai falar pelo poder e pela direção do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas também poderão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Mas você tem que, assim, ser usado pelo Senhor para isso, né? Essa vai ser uma oração que a gente vai terminar fazendo essa oração no dia de hoje. O versículo 16, Pedro, ele lembra aqui de algo que o Jesus falou para ele. Ó, o versículo 16 diz: Então me lembrei que o Senhor Jesus, tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então existe sim um batismo no Espírito Santo real. Se ele acontece no momento da sua conversão, ou se ele acontece no outro momento, isso a gente pode discutir, mas que é indiscutível é que existe um batismo com o Espírito Santo, está escrito na palavra de Deus. E a gente precisa estudar isso. E a gente não controla o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo pode vir no dia da conversão, pode vir depois do dia da conversão, pode vir anos e décadas depois da sua conversão, né? O que importa é que são duas situações diferentes, a conversão e o batismo com o Espírito Santo. Pode acontecer os dois juntos? Pode, mas a gente está vendo aqui que são duas coisas que acontecem na vida do crente. Versículo 17, mais uma vez, Deus coloca aqui para a gente que Deus quer alcançar todos. Versículo 17, se pois Deus, que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus?
Então, esse projeto de alcançar o mundo é algo que é imparável. A Bíblia, aqui a Bíblia de Estudo do Thomas Nelson, ele traz essa expressão: a obra de Deus é imparável, né? É imparável. Eu já vou terminar com isso também, mas ele termina aqui o versículo 18, dizendo que aqueles que criticaram pararam de criticar e aceitaram a verdade e louvaram a Deus, né? Glória a Deus. A gente vê esperança. A gente vê esperança, né? Porque eu vejo assim, se a gente não sofrer algumas quebras de paradigma, a gente vai se conservar tanto, que a gente não vai deixar o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações. Então, tem coisas, tem potes que não pode abrir, mas tem potes que a gente precisa abrir e deixar Deus trabalhar no nosso coração. 3 lições para hoje, né? Primeira lição: deixe o seu coração aberto, mas filtre com o seu conhecimento, né? Então, assim, eu vejo que esses cristãos judeus do partido dos circuncisos, eles não estavam 100% errados. Realmente a gente precisa passar por um filtro as verdades que a gente fala, né? As verdades que a gente ouve. Então, você vai ouvir muita coisa. E hoje em dia, nas redes sociais, você tem uma gama de informação. E se você não peneirar, você vai começar a beber veneno achando que é suco de uva. Você entendeu? A gente está bebendo coisas que não é de Deus, mas achando que aquilo é de Deus. Então, é muito perigoso você beber as coisas sem passar pelo filtro. Então, tenha o filtro do conhecimento da palavra de Deus, tenha a sensibilidade para sentir o cheiro da comida estragada, né? Às vezes a comida tá bonita, tá bonita mesmo. Você olha na mesa, tá bonita. Mas se você dá uma cheiradinha assim, ó, você sente aquele azedinho, aí você fala, esse aqui estragou, né? Então, por mais que esteja bonito, passe pelo crivo do conhecimento de Deus que você já tem. Ninguém tem o suficiente, mas no mínimo a gente tem. E se você tiver dúvida, pergunta para quem sabe, para quem está um pouco mais, tem mais conhecimento, né? Por isso que eu estou colocando aqui vários teólogos da nossa igreja, para que você possa ter acesso a essas pessoas que podem ajudar em dúvidas. Talvez você tenha dúvidas teológicas que você tenha, você pode perguntar para cada um de nós. Lição 2: que Deus quer salvar você e a sua casa e quer te usar também para que outras pessoas sejam salvas, né? Então, que você e eu, nós possamos entender essa verdade, que Deus quer salvar a nossa casa e que nós possamos ser usados pelo Senhor para que as pessoas da nossa casa também sejam salvas. E última lição que eu quero trazer para vocês hoje é a obra de Deus é imparável. Presta atenção no que eu vou falar, tá, pessoal? A obra de Deus é imparável. Não tem como parar o avanço do evangelho, o crescimento da igreja, o crescimento o alastrar da mensagem de Cristo no mundo. Não tem como parar, mas você pode sair dela. É verdade, pessoal. Você pode querer sair dela, você entendeu? Então, assim, eu não quero que você saia. Deus não quer que você saia. Mas o único que pode sair desse projeto de Deus de alcançar o mundo, desse projeto imparável, é você mesmo, né? Então, se você falar assim, não, não quero mais, felizmente é a sua decisão em sair desse projeto que Deus tem para todas as pessoas, né? Isso mostra o quê? Que nós também precisamos tomar as nossas escolhas. E nós precisamos ser devotos, dedicados àquilo que nós acreditamos. Deus quer abençoar a sua vida, mas se você sair debaixo desse guarda-chuva de Deus, você vai se molhar, né? Então, permaneça debaixo do guarda-chuva de Deus para você não se molhar, né? E ele vai cuidar de você e vai salvar você e os da sua casa. Amém? Vamos orar então? Vamos orar por ousadia. Vamos orar por quebras de paradigmas na nossa vida para que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma palavra, obrigado por mais uma devocional, obrigado porque o Senhor tem falado nos nossos corações e nós queremos, mais uma vez, Senhor, nos colocar na Tua presença e pedir o direcionamento do Teu Santo Espírito.
Obrigado porque o Senhor tem salvado as nossas vidas e nós oramos por aqueles que são da nossa casa, da nossa família estendida e que tanto precisam conhecer o Senhor Jesus. Oramos para que eles possam realmente ser resgatados pelo teu poder e pela tua graça e pela ação do Espírito Santo. E oro, Senhor, para que o Senhor nos dê ousadia para pregar a palavra, que o Senhor nos dê coragem para pregar a tua palavra. Por isso eu oro, Pai, para que todos nós sejamos batizados com o Espírito Santo. E oro, Deus, para que nós não venhamos a desistir dessa obra imparável que é o avanço da tua igreja e que nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Então, nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor e pedimos o teu direcionamento, a tua ação, a tua direção nas nossas vidas para o dia de hoje. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, nos protege, nos dirige, nos conduz com a tua vontade, com a tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. E a gente vai continuar aí todos os dias daqui às 7 da manhã, às 6 da manhã, buscando o Senhor nessa devocional, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.